Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tá bom, seu Milton? Bem, obrigado. Aqui pronto para o nosso trabalho e, além de expressar aqui, do fundo do nosso sentimento, o melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre, gostaria que você me desse licença só para fazer um comentário sobre as perguntas que são encaminhadas, as dúvidas, e eu considero isso muito importante para a vida do programa, que é o interesse das pessoas que nos assistem e nos ouvem de encaminhar as questões, as suas dúvidas, fazer os seus depoimentos e até, se preferirem também, análise crítica do trabalho, que isso pode nos ajudar a enriquecer mais o nosso esclarecimentos oportunos. São muitas as pessoas que assistem ao nosso programa pelos diversos meios, né? Pelo rádio, pela internet, lá no nosso site kardec.tv ou na nossa página no YouTube, Allan Kardec TV. E essas pessoas mandam comentários, mas é uma coisa engraçada, tem uma série delas que escutam os programas e até mesmo a gente vê isso na casa espírita, a pessoa chega lá, escuta alguma coisa que é dita e fica com uma dúvida e não resolve. Então seria importante aqueles que ficam com alguma dúvida sobre o que a gente diga aqui, mandem essa dúvida, ou a gente responde no próprio e-mail, ou a gente faz um outro programa, porque a dúvida dessa pessoa às vezes pode ser de outras tantas. Claro. Né? Então é um meio de a gente ajudar a dirimir algumas questões e, sobretudo, do melhor entendimento da doutrina. Muito bom. E aproveitar aqui para lembrar, seu Milton, que saiu agora recentemente a segunda edição do livrinho que você traduziu, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, e agora nós fizemos uma edição nova junto com o IPEAC, lá de Curitiba, do nosso amigo Cosme Massi. Então nós fizemos esse livro, tradução do Milton. É um livro de Kardec que, lamentavelmente, poucos espíritas sabem que existe. É um livro, esse nosso livrinho ficou com 48 páginas. Então, é um conteúdo bastante interessante para aqueles que querem conhecer ou ter uma ideia inicial do que é a doutrina espírita. É isso, seu Milton? É isso mesmo. Eu até quero aproveitar a oportunidade. Penso até que nós devemos fazer um programa sobre o conteúdo, né? Mas dizer que tudo nasceu de uma ideia inspiradora do nosso amigo Coelho, Antônio Coelho Filho. Porque um dia ele chegou e disse, olha, tenho ideia, ele é editor, é proprietário de uma indústria gráfica também, e favorece o meio espírita com a edição de obras que sejam de valor reconhecido. Ele disse, olha, tenho uma ideia de publicar uma edição, tradução do livro de Allan Kardec chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. Você pode colaborar? Eu falei, posso. O que você quer que eu faça? Ele falou, eu quero que você traduza essa obra e nós vamos editá-la. Então nós fizemos a tradução de acordo com o conteúdo que está ali de Allan Kardec. Pegamos o original da obra de Allan Kardec e fizemos conforme a solicitação do Coelho, que fica sempre com um cuidado muito grande na comunicação e nas imagens também, dentro da atualidade. Não adiantaria publicar o livro contendo a mesma linguagem de 1862. Então ele pediu para fazer essa atualização sem correr risco de modificar o pensamento de Allan Kardec. E nós fizemos isso. E quero dizer que se trata de uma obra de grande valor. Grande valor, nós vamos falar quando fizermos um programa somente sobre esse conteúdo. Mas, de toda forma, como o nosso objetivo é sempre o de divulgação da doutrina, nós fizemos alguns exemplares impressos, claro, mas este livro está à disposição para aqueles que quiserem baixar e estudar no site kardec.tv. É só entrar lá,
Kardec.tv, livros, aí tem uma página que tem toda o material de Allan Kardec, inclusive a Revista Espírita e esse livro também. É só baixar para estudar. O nosso exemplar aqui, a tradução feita pelo Milton, nós fizemos, ficou com 48 páginas. É um livrinho que no instantinho, quem tiver um pouquinho de vontade de conhecer a doutrina, no instante lê. Né? É bem rápida a leitura. E vocês vão se surpreender com o conteúdo. Olha, eu vou aproveitar e dizer mais o seguinte. Penso que sempre é uma contribuição para aqueles que não sabem. Tecnicamente, a ciência da leitura sabe que um leitor comum, ele lê uma obra de 200 páginas em mais de 8 horas. Um leitor aplicado, interessado na linguagem da ciência, um leitor dinâmico, ele lê um livro de 200 páginas em 2 horas. Quem vai ler um livro de 34 páginas, aqui tem 48. 48, é pouquinho, mas é um formato menor. O conteúdo de Kardec são 34, no original lá. Uma pessoa que tenha interesse de ler esse livro, porque a gente fala livrinho por uma coisa carinhosa, uma imagem carinhosa que a gente passa, mas na verdade é um livro. Sempre que me perguntam, você pode dizer o que é que Allan Kardec pensava do Espiritismo? Falar, se você quer saber o que Allan Kardec pensa da doutrina espírita, leia o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Lamentavelmente, como a gente já mencionou, acho que 90% dos espíritas não sabem nem que o livro existe. Né? Então, nós fizemos, o Milton gentilmente fez a tradução para a gente, nós temos alguns exemplares que a gente fez impresso aí para distribuir, aí a gente vai nas palestras e distribui, e no site lá está para quem quiser baixar, gratuitamente, como a gente sempre faz. Mas vamos ao nosso programa, o tema de hoje, porque senão, nossos amigos, a gente vai ficar falando aqui disso, tá bem. Que também é importante, né? Mas vai ter oportunidade maior. Isso aí. Então recebemos o seguinte e-mail, seu Milton. Boa noite, gostaria de sugerir um tema. Assisti a um vídeo antigo no site Kardec.tv do programa do programa Esclarecimentos Oportunos sobre o tema paciência, tolerância e indulgência. Achei o vídeo muito bom e acredito que seja um tópico de bastante importância. Poderiam fazer um novo programa abordando esses tópicos? Parabéns pelos programas, a qualidade deles é excelente, acompanho todos eles. E um bom dia. Então, é o e-mail encaminhado por esta pessoa para nós, falando de um programa que nós já fizemos sobre paciência, tolerância. Nós tivemos várias comunicações, mensagens, agora é tudo eletrônico, então todos os comentários são feitos por e-mail, ou então já no próprio programa entram e fazem essa solicitação. Tivemos várias, Coelho, várias, fazendo referência à qualidade técnica do programa Esclarecimentos Oportunos. Isso demonstra, claro, de um lado, a nossa possibilidade técnica de instrumentos, de recursos materiais, mas também a qualidade profissional dos nossos técnicos que nos ajudam aqui no programa. Então eu penso que isso é um elogio sério, sincero, aos nossos técnicos que fazem sempre com muita aplicação esse concurso para nós. Sobre a matéria, é verdade, nós fizemos, em vários programas nós tocamos nesse assunto e temos que tocar sempre, todos nós e vocês que nos assistem e nos ouvem. Esse assunto paciência, tolerância e indulgência é um destaque excepcional do Espiritismo referindo-se a Jesus de Nazaré, porque tudo começa com ele. Embora Sócrates tivesse feito uma análise muito ponderada das virtudes envolvendo a paciência, a tolerância e a indulgência, mas ali com Jesus, porque Sócrates está em tempo distante, 600 anos antes de Jesus. Então ele vem primeiro, apresenta a sua tese, mas ela vai ser melhor comunicada com Jesus de Nazaré, que era um comunicador de massa por excelência. Ele sabia o que comunicar e como comunicar. Então, quando Jesus cita isso, e você, eu tenho certeza, vai fazer referência
porque está na obra máxima do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Qual é o número da pergunta mesmo? 886. Então, quem quiser já pegar o livro e depois, logo em seguida examiná-lo, vai ser interessante, porque nós vamos fazer um comentário que ele preside a nossa expectativa com relação ao mundo, como ao futuro do mundo, ao futuro social do nosso planeta, porque Jesus é um orientador por excelência. Por excelência. É um orientador, o que ele fala é para a gente meditar, examinar, questionar, inquirir, mas, com toda certeza, logo em seguida, a nossa conclusão é de que aquilo tem um foro de veracidade porque parte de um espírito superior. Um espírito superior, cuja tarefa é apresentar lições morais para uma humanidade, para uma grande coletividade. Todos os espíritos na nossa humanidade, de uma maneira ou de outra, terão que enfrentar essas questões propostas pelo Mestre. Por quê? Porque a nossa vida ela é levada em graus de dificuldade de realização. Muitas vezes a gente sabe que ainda não entende alguma coisa, outras vezes entende muito mal e outras vezes a gente vai entender, mas não vai ter condições, forças interiores para realizar. Exemplo, paciência. Nós precisamos primeiro meditar o que é a paciência. Meditar, paciência. O que é verdadeiramente ser paciente? Por que é que se faz referência a essa virtude, a essa qualidade, a esse quase que atributo filosófico para a nossa vida? Ter paciência é saber aguardar. Saber aguardar o quê? Saber esperar o momento, depois de passado pelo entendimento, de algo ser realizado. Se alguém vai a uma árvore frutífera e apanha uma fruta verde, portanto, antes dela ser sazonada, ser amadurecida, estar pronta para ser comida, saboreada, era a palavra que eu queria, ser saboreada, se faz isso antes, não vai comer o fruto maduro, vai comer o fruto verde e, portanto, ele não está ainda na plenitude do que ele pode oferecer. Isso, a pessoa que vai e quer as coisas antes de acontecerem, de saberem do acontecimento certo, no tempo certo, é uma pessoa impaciente. É impaciente. E a pessoa impaciente, ela tem gerada até no seu corpo físico a somatória de inconveniências. A maior parte de doenças psicológicas nascem da impaciência. Eu estou ficando só na paciência agora para nós trabalharmos bem esse assunto e sairmos do programa de acordo com o que o nosso colaborador que escreveu a mensagem quer, que a gente amadurecer um pouco mais esses itens que nós passamos. Ao passar, falamos da paciência, tolerância e indulgência. Eu sei que o Coelho vai adicionar na riqueza dos comentários um pouco mais, porque ele está em mãos o Livro dos Espíritos, que contém a indicação para isso. Na verdade, aqui a pergunta 886, fala da caridade e amor ao próximo, né? E a pergunta diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A questão que você mais focou da paciência é uma coisa bastante séria, porque a gente, às vezes, a paciência está ligada à ação das pessoas com relação às nossas ações. Na verdade, a gente espera muitas vezes que as pessoas tenham atitudes que sejam parecidas com as nossas, ou com a mesma rapidez, ou com os mesmos objetivos. E, na verdade, não funciona assim, né? Porque nós todos estamos em
graus de conhecimentos completamente diferentes. Então, o que para mim é uma coisa, às vezes, que eu estou resolvendo de forma rápida, para o outro eu estou demorando muito, para o outro, então, a coisa é assim, foi um negócio a jato. Então, a gente precisa entender que cada um está no seu tempo. Né? O entendimento sobre uma série de coisas, cada um tem um pouquinho diferente. Sobre a própria doutrina espírita, né, nós temos aí pessoas que, com uma série de crenças que para nós não estão muito de acordo, mas para outros ainda não são nem a base ainda. Ainda comentava aqui com o Milton, antes do programa, às vezes a gente vai à casa espírita e as pessoas vão buscando informação e na verdade, sobre a doutrina mesmo, elas conhecem ainda muito pouco. O entendimento deles com relação aos ensinamentos dos espíritos superiores mesmo é bem reduzido ainda. E algumas coisas que para nós são naturais, para essas pessoas ainda elas não tiveram ainda aquele clique, vamos dizer assim, para esse entendimento. Para nós resta ter paciência e procurar orientar essas pessoas da forma mais simples, que elas possam compreender e sempre fazendo com que esse entendimento para elas no futuro seja algo proveitoso, né, para a sua evolução, para o seu caminhar aqui no planeta, né, Milton? É isso mesmo. Então, se a gente quiser fazer a seguinte pergunta, como ser caridoso com as pessoas, obviamente, agora temos um norte, um indicativo muito seguro. Tenha primeiramente paciência com as pessoas, muita paciência, porque, conforme diz o Coelho, cada um tem um ritmo seu, de acordo com o seu grau de evolução. Então, se não tem ainda maior, é porque não fez experiências maiores ainda e não extraiu dessas experiências conhecimentos suficientes para que ela pudesse entender que a gente tem que olhar com as pessoas com muita paciência. Os olhos de Jesus, eles se destinam a isso. Agora, no Espiritismo, desde logo vem o comentário, nós não podemos pensar que ser caridoso é dar coisas para as pessoas. Isso é uma obrigação social, desde que elas precisem de algo e desde que a gente possa fazer isso para elas. Então, são possibilidades materiais. Agora, essas virtudes, essas qualidades de paciência, vai mais além do que simplesmente dar um objeto. Às vezes as coisas materiais, nem sempre a gente pode, né, não dispõe de condições de realizar, né, de dispor de coisas para terceiros. Mas a paciência todo mundo pode. Claro. Né? A tolerância nós podemos fazer para com todos e a todos os momentos. A indulgência, a mesma coisa. Então, essas coisas não dependem de algo material. Não. São atitudes, são virtudes que a gente deve angariar para nossa evolução espiritual. Um professor, uma professora, quando está ensinando e ensina com amor, ela está sendo caridosa. Por quê? Ela está dando dela o conhecimento de que se nutre o aluno ou os alunos. Olha que coisa interessante. Então, isso é um efeito da caridade, mesmo no trabalho assim também. Mas agora nós temos que passar para a tolerância, não é isso? Isso. A tolerância, diferentemente da paciência, é saber tolerar, compreender os equívocos, os erros e as falhas das outras pessoas. Por quê? Agora já tenho elementos. Se cada um tem o seu ritmo, então cada um tem limites. Então as pessoas são limitadas. E saber entender esses limites, desculpá-las dos equívocos, dos erros, parece simples o que eu estou falando aqui, mas isso na vida prática nós sabemos que é muito difícil. Isso já é um exercício da caridade soberana, tal qual Jesus apresentou
em seus ensinamentos. Então, tolerar é saber, entender, compreender e desculpar os equívocos, os erros e as falhas das pessoas. E a indulgência? A indulgência, meus amigos, eu não sei qual das três aqui é a mais importante. O que eu sei é que, no conjunto, todas elas oferecem sábias lições para a nossa vida, dadas as experiências. A indulgência é perdoar as ofensas das pessoas. Parece simples também, mas a maior parte das pessoas, depois de serem ofendidas, elas não querem nem saber. Não há perdão, porque realmente mexeu no cerne da problemática humana, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a vaidade, que é o ciúme. Eles estão todos juntos e muito próximos ali. E uma vez eu fiz um desenho, era muito jovem ainda, simulando um núcleo atômico, com os elétrons, os nêutrons, e então eu coloquei o ciúme, o egoísmo, a vaidade, a raiva, tudo dentro, girando em torno de algo, né? E no caso aqui é o espírito que ainda está nutrido por essas dificuldades. Então, mas se a gente, no estudo da doutrina espírita, e depois aqui dessa pergunta 886, tem os comentários sobre amor à caridade, são um complemento da lei de justiça, né? É interessante que a gente leia isso, não só leia, estude para entender melhor, porque os espíritos superiores colocaram aqui qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Só os espíritos superiores mesmo é que podem ensinar isso para a gente. E vou repetir: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, os espíritos superiores, quando eles colocam isso aqui, é para nos ensinar também. Claro. Então, a gente tem que buscar, no máximo das nossas forças, entender esse sentido para que a gente possa ser, aqui, quando encarnados, espíritos, possamos sempre ser espíritos caridosos, né? Com certeza. Nessa encarnação e aprender os ensinamentos de Jesus, né, Milton? Até por ordem prática, eu penso que ainda temos um segundinho, até por ordem prática, porque o Espiritismo é uma doutrina de ordem prática. Lógico. De ordem prática. Meus amigos, quando a gente quer receber os benefícios provenientes das nossas ações e viver melhor, feliz, com mais saúde, mais tranquilidade, se nós exercitarmos essas três virtudes, nós atraímos magneticamente o bem, o belo, o bom, o justo, para a nossa vida. Para a nossa vida. E vivemos melhor. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar doente, sofrer nenhum tipo de sofrimento psicológico, não quer. Mas então é preciso atentar para esses detalhes que são caminhos, focos de luz projetados no caminho de uma pessoa. Só para encerrar, lembrando que o Milton falou, se nós tivermos o pensamento, que o pensamento é fundamental para a gente atrair espíritos, por exemplo. Claro. Se a gente tiver o pensamento benevolente, nós atrairemos espíritos benevolentes que naturalmente querem nos ajudar. É simples assim. Nós também, lá no nosso site Kardec TV, temos diversos programas sobre a influência dos espíritos para quem quiser entender um pouco melhor como isso se dá. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa. Pela atenção de todos, nosso maior desejo é de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós aqui agradecemos a sua presença conosco, a sua audiência. E lembramos mais uma vez que o livro O Espiritismo na sua mais simples expressão pode ser baixado lá no nosso site kardec.tv. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.